como eu falei. Então, são 19h15 agora. Você tem 10 minutos para fazer a sua apresentação. Pode ficar à vontade. Legal. Bom, o meu trabalho, eu comecei ele com acesso à justiça e à linguagem do direito. O juridiquês como impedimento, né? A introdução, eu vou até ler ela aqui, introdução e o problema, objetivos. Considera-se que o saber jurídico não é envolto somente pelo manto do conhecimento jurídico legal, mas pelos aportes que buscam no campo jurídico solucionar os dilemas que permitam a construção de uma sociedade digna, justa e que possibilite a vivência da cidadania de todos os indivíduos em quaisquer situações. Desse modo, é preciso que a linguagem utilizada pelos operadores do direito não dificulte ou impeça que as partes tenham acesso à justiça e ao processo devido à complexidade da linguagem utilizada. O problema que a gente vê é que existe a relação entre a complexidade da linguagem jurídica, o juridiquês, e o acesso à justiça enquanto um exercício da cidadania, né? Então, existe esse problema. Os objetivos seriam geral, que é traçar os elementos que possam demonstrar se a complexidade da linguagem jurídica tem relação com o impedimento do acesso à justiça. E os específicos, traçar o histórico dos aspectos que envolvem o acesso à justiça no Brasil, apresentar os fatores que caracterizam a linguagem jurídica no Brasil, descrever por que o juridiquês ainda perpetua no Brasil. Bom, ter acesso à justiça é uma garantia básica dos direitos humanos. Todos nós devemos ter acesso à justiça. E uma justiça que a gente também, depois que a gente consiga acessá-la, que a gente entenda o que está acontecendo. Porque existe um linguajar, muitas vezes um linguajar hermético por parte dos operadores do direito, que é complicado, são procedimentos, há um excesso de formalismo, ambientes que muitas vezes provocam a intimidação das pessoas que ali estão, aquela suntuosidade dos tribunais, né? Tudo é grandioso, tudo é monumental, e aí as pessoas muitas vezes também, depende da situação da pessoa, aquela pessoa que não é estudada, ou que teve só até a terceira ou quarta série do primário, ela está ali, mas ela se sente acuada, então é complicado, né? E também existe, hoje, muitas peças aí que eu acho que também já deu uma normalizada no juridiquês, mas tem muitas peças aí contaminadas de rebuscamento, né? São códigos, abreviações, termos arcaicos, utilização de latinismo, latim, que é considerado já uma língua morta, praticamente, o latim, né? Mas palavras que muitas vezes é difícil, né? Até anotei aqui, não vou lembrar de cabeça esses negócios de latim, né? Aberratio ictus, actore non probante, reus absolvitur. Então, coisas assim que são encontradas em textos, petições, doutrinas jurídicas, que é uma língua morta, uma linguagem, um vocabulário jurídico definido já como praticamente um juridiquês, né? Podemos citar também algumas peças, ergasto público, né? Cadeia. Mas vai falar isso para uma pessoa que eu mesmo fiquei sabendo nas minhas pesquisas, que ergasto público é cadeia. Por que não colocar cadeia em vez de ergasto público? Ou consorte superstite, que seria viúvo. Coloca viúvo. É mais fácil, é mais simples de compreender. Todo mundo vai saber que viúvo é viúvo, né? E a sua concubina faleceu, morreu. Não, consorte superstite. E aí vai. E aí se a pessoa está lá e não compreende isso, né? Então, expressões, são idiomas intrigados, né? São citações de latim, que é a língua morta, é muito complicado.
nós também, no juridiquês, temos aí interpretações equivocadas, né, que prejudicam o exercício do bom direito, como, por exemplo, se nós pegarmos hoje, num tribunal do júri, colocar lá os jurados, pessoas comuns da sociedade, se me colocar lá, e se você me permite eu ler um trechinho aqui que eu achei na internet, de uma petição, juro que eu, mesmo estudando direito, e creio que para vocês também é uma coisa absurda, mas podem crer, é uma peça jurídica. Eu vou ler só um pouquinho para vocês entenderem. Com espia do referido precedente plenamente afincado de modo constitucionário por entendimento turmário, iterativo e remansoso e com amplo subpedênio da carta pública, meu Deus, que não preceitua garantia do contencioso nem absoluta e nem ilimitada, precedendo ao revés por temperamentos contraditores limitados pela dicção do legislador infraconstitucional. Bom, continua. E o que ele queria dizer com isso? Era muito mais fácil ele ter colocado só 4 linhas, certo? Para dizer o seguinte: um recurso deve tratar explicitamente da matéria que foi discutida na instância inferior, a fim de ser recebido pelos tribunais superiores. Se não ocorrer esse exame, será negado o seguimento ao recurso sem exame de mérito da matéria recorrida. Então, coisas assim, palavreados, eu sou muito inteligente, eu vou fazer uma petição super rebuscada, super com palavras que ninguém vai entender, mas, nossa, vai ficar perfeito. Não vai ficar perfeito. Vai ficar um negócio que ninguém vai entender. E mesmo quem está lá, por exemplo, um jurado, eu estou lá de jurado, se o cara começar a falar isso aí, eu falei, Jesus, o que eu fiz? Aí, o que vai acontecer? Pode ser que na hora de dar o meu voto, eu estou, de repente, dando um voto para aquele réu que está lá, que um voto errado, porque eu não entendi patavina nenhuma do que foi falado ali, e também quem falou achou que estava falando bonito, mas não explicou nada do que falou, e aí você fica sem saber o que fazer, ou dar um voto certo, ou dar o voto errado, é complicado. Porque também muitas pessoas, quando elas acabam as audiências, elas chegam para os seus advogados e perguntam, vem cá, nós ganhamos ou nós perdemos a ação? Porque eu não entendi nada do que aconteceu aqui. Por causa desse rebuscamento, desse juridiquês que ainda adentra na nossa justiça, nos nossos operadores do direito, juízes com sentenças que é difícil de entender. Nós tivemos também, em 2006, um projeto de lei complementar 7.448, se não me engano. Uma iniciativa mais direta, né, contra o juridiquês. Só que daí, essa medida aí, ela chegou no parlamento lá, e 2006, lá em 2010, ela não tramitou mais, porque foi justamente quando eles estavam aprovando o novo Código de Processo Civil. E ficou por lá. Era uma lei que ia ajudar aí a não ter tanto esse juridiquês, né? Por exemplo, também, eu li aqui no trabalho, nas consultas que eu fiz, que o juiz perguntou para uma mulher qual que é o seu grau de escolaridade. Desculpa, Meritíssimo, eu não entendi. Daí o juiz percebeu que tinha falado algo que ela não entenderia. Falou assim, até que grau, até que série você estudou? Eu estudei até a 4ª série. Então, por isso que eu falo, hoje o nosso ensino no Brasil, ele é muito ruim, ele é muito atrasado. Muitas pessoas não chegaram, até, por exemplo, meus pais estudaram até a 4ª série, então não adianta eu chegar hoje na minha mãe, que é viva, graças a Deus, meu pai falecido, mas chegar nela e falar palavras bonitas, tá, ela não vai entender o que é. Imagina ela ou qualquer outra pessoa nesse nível chegar num júri, por exemplo, ou numa ação que ela está propondo um direito que
insere ela chegar lá e esses palavreados, esses juridiquês, essas confusões que fazem, porque muitas vezes eles pensam que estão falando uma linguagem bonita, mas não é uma linguagem, porque tem um ditado que diz: falar difícil é bonito, mas falar fácil é difícil, né? É difícil falar fácil. Falar bonito, você fala, mas linguagem ninguém entende, né? Então, a nossa justiça hoje, ela, com esse juridiquês aí, é muito complicado. É a mesma coisa quando eu, antes de começar a faculdade, eu estava... Na realidade, eu não gostava muito de advogado, não, sabe? Porque, por causa justamente desses linguajares e coisas assim que, mas o advogado defende isso, defende aquilo e tal, mas depois eu fui buscar a me aprofundar, como que funciona, e lá estava eu agora entrando aqui como um aprendiz de direito, e graças a Deus estou aí, quero continuar, consegui a batalha, chegar quase no final da faculdade, mas também há professores, eu acho que não foi o nosso caso, esse rebuscamento de palavras difíceis como o juridiquês. Pelo menos nesses 4 anos e meio aí, os professores que nós passamos, é difícil eu lembrar, assim, alguma coisa de palavreados difíceis. É claro que veio algumas palavras em latim, mas isso colocando... Óbvio que nós temos que ter algumas palavras em latim hoje, né? Como aí o nosso... agora me fugiu a palavra. Habeas corpus, habeas data. Então, são palavras que tem que perpetuar, né? Ela significa Renato, aquilo, né? só para te situar, já deu os 10 minutos, tá? Se você quiser fazer a sua Legal. conclusão. Não, é isso aí mesmo. A conclusão é que eu acho que a justiça nossa hoje, ela tem que mudar muito esses palavreados aí, e que fica a dica para nós, estudantes de direito, que um dia, se nós chegarmos lá e formos exercer, para a gente falar um palavreado que todo mundo entenda, uma palavra bem simples ao entender de todos. Ok, beleza, maravilha, joia. Boa apresentação, parabéns. Obrigado. Prof. Neuzimar, Obrigado. a senhora quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Não, sem perguntas. Ô, Renato, eu gostaria só de perguntar para você o seguinte: qual seria a sua sugestão, então, para que isso tentasse a ser modificado? O que você tem ideia? Com o seu estudo que você teve, qual que, na realidade, a gente tem que ter um acesso à justiça, e, como você falou, onde o cidadão consiga compreender aquilo que os seus representantes legais estão falando? E qual que seria a sugestão que você, como acadêmico de direito, agora terminando já a faculdade, você teria para colocar isso para os demais, para aqueles próximos estudantes que vão vir a estudar direito e que as instituições ou os professores não multipliquem esse juridiquês? Bom, a princípio, como eu falei a Lei 7.448, de 2006, que não teve êxito, eu acho que hoje uma lei que proibisse o juridiquês seria uma boa opção. Porque, como diz, pau que nasce torto, nunca se direita. Então, quem está lá em cima já, vai ser difícil, eu não vou mudar. Nós que estamos hoje estudando, é claro que a gente pode até, o professor chegando lá e falou: professor, uma linguagem mais acessível para nós, que nós podemos fazer isso como estudantes. Agora, quem já está lá em cima com 40, 30, 50 anos de profissão, vai ser complicado. Então, eu acho que, como tivesse um projeto de lei aí que fosse aprovado, eu acho que seria muito benéfico para toda a sociedade. Maravilha. Beleza, então. Legal? Joia. Tá Parabéns. ótimo. Beleza? Maravilha. Renato, então tá, eu e a professora Neuzimar vamos deliberar a respeito da sua nota e, como eu já comentei com você, na sexta-feira ou no sábado, na realidade, mais precisamente, acho que no sábado, você já tem a sua nota lá no portal a respeito da sua apresentação.
Positivo. Só vou ver com o Paulo depois aí se tem algum lugar que foi para a gente assistir também, né? Isso, ele vai entrar em contato com você ou você entra em contato com ele. Tá ok? Legal. Obrigado, então, por enquanto. Eu que Obrigada. agradeço. Tô Valeu. esperando. Tamo junto. Da próxima vez a gente comemora tomando vinho. Ah, com certeza. Obrigado, um grande abraço a vocês. Vou ficar por aqui para dar uma assistida aí, tá? Joia, maravilha. Só preciso que você desligue o microfone e a sua câmera para entrar outra pessoa. Ótimo. Agora é a Camila. Valeu. Camila, você já está por aí? Sim. Ah, está sim. Já estou aqui. Toda magra, bonita. Ai, meu Deus, com saudade de vocês. Ai, saudade também. Maravilha. Ai, que nervoso, Brasil. Que é isso? Você, professora, tá nervosa? Não, todo mundo falando isso. Hoje eu só sabia chorar. E, meu Deus, eu tô nervosa. E o pessoal entendeu por quê. E tá bom. Camila, deixa eu comentar com você o seguinte. Eu e a professora Neusimar somos os avaliadores da sua banca. Uhum. E para isso, em virtude desse momento que a gente está vivendo, essas bancas estão sendo todas gravadas. Por quê? Eventualmente, se o MEC depois quiser comprovar realmente que você fez a sua apresentação, que você defendeu o seu trabalho, a gente tem como provar para o MEC, né? Então, por isso, tudo que a gente está falando aqui, desde a hora que iniciou com o primeiro aluno lá, até o final, vai ser tudo gravado. Ok. Tá bom? Uhum. Você vai ter, então, 10 minutos para fazer a sua apresentação. Depois que você terminar esses 10 minutos, eventualmente, se a professora Neusimar ou eu quisermos fazer alguma pergunta, a gente vai te perguntar e depois vai sair a sua nota lá, sábado, ok? Ok, maravilha. Então, tá bom. Olha só, agora são 19h30. Você tem 10 minutinhos. Se você tiver ok, quiser começar. Vamos lá, então. Primeiramente, boa noite, né, para vocês aí que estão compondo essa banca de uma forma diferente, né, inovadora. Meu nome é Camila Tabosa, já, né, os professores aí já tive a honra de tê-los como meus professores. Primeiramente, eu quero, assim, agradecer a Deus por estar me suprindo, né, todas as necessidades até esse momento, com este momento que a gente está vivendo. E também, né, agradecer por estar aqui hoje apresentando, né, o meu trabalho de conclusão de curso, no qual o tema que eu escolhi foi Educação Inclusiva como Direito Fundamental. Por que desse tema, né? Bom, eu tenho marketing, né? Primeira graduação minha é marketing. Depois eu fiz letras e me especializei em psicopedagogia. Daí, durante 5 anos, né, eu trabalho como professora em escola municipal, escola estadual, e eu venho me deparando com muitas situações, né, de divergências, de diferenças que a gente encontra dentro da sala de aula, principalmente com, né, os alunos que, entre aspas, eles são tidos como pessoas que não são normais, né? E também, assim, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde a gente é muito rotulado, né? Que se porventura se a gente não tem aquilo que acham que faz parte de um padrão, a sociedade ela já vê você de uma forma diferente. E dentro da legislação, né, eu percebi que tem muitas falhas ainda, né? Que até hoje em dia tem muita coisa que não é aplicada. Na Constituição, por exemplo, lá no artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei, né? Daí eu entro lá na LDB, lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, a 9.394, salvo engano, de 96, isso mesmo. Lá no artigo 4º, né, o inciso 3º, ele me diz sobre o atendimento educacional especializado e gratuito, né, a esses educandos com deficiência. Daí me surgiu a questão, né, qual é a eficácia e qual é a importância da tutela jurídica na implementação da educação inclusiva, né, no ensino regular. Nós sabemos que a educação ela é um direito fundamental, né, que ela deve ser amplamente tutelada no ordenamento jurídico brasileiro. Lá no artigo 205 da Constituição Federal fala, né, reza que a educação é um direito de todos, mas, como eu já disse, né, vivemos em uma sociedade preconceituosa, onde ela é baseada na exclusão daquilo que não se enquadra, né, nos padrões.
Mas lá, nesse mesmo artigo, ainda traz falando que a educação é o dever da família e do Estado. E muitas vezes a própria família, ela não arca com esse dever. Muitas vezes a própria família tem esse preconceito, né? De não levar esse aluno para a escola com medo, até às vezes com medo, por não saber dos seus direitos, por não saber que tem algo que assegura ele, né? Maria Elisa Ferreira, ela esclarece assim, para a gente que, independente do talento, independente da deficiência que a pessoa tem, essa inclusão, ela reverte em benefício, tanto para o aluno, quanto para o professor, quanto para a sociedade em geral, né? Porque esse contato, ele faz o quê? Ele reforça atitudes positivas. O que ele faz? As pessoas aprendem a se respeitar, a compreender as necessidades do próximo, e assim cresce, né? Convivendo com as diferenças, com as semelhanças. Eu achei muito interessante essa fala dela. Nós sabemos também que as pessoas portadoras de necessidade especial, elas têm o direito de viver em sociedade, né? Daí a gente vai lá para a Constituição novamente e traz o princípio da igualdade, né? E no mesmo raciocínio eu posso também trazer o princípio da equidade, que é tratar os iguais igualmente e os desiguais com todas as suas desigualdades. E, infelizmente, o governo, ele vem fingindo que está incluindo esse aluno dentro da sala de aula, porque, na verdade, ele não inclui, ele só está integrando esse aluno lá no sentido geográfico, lá no sistema ele coloca que o aluno está indo. Isso acontece na minha sala mesmo. Quantas e quantas vezes eu tinha que colocar presença para um aluno, sendo que ele não estava lá, né? Onde, na verdade, esse aluno estava em casa, porque a própria escola, a própria instituição acha que ele não deveria estar lá, né? Então, assim, é triste, porque às vezes ele não viu nem nada, ele não sabe de nada, mas o nome dele está ali, constando que ele está lá todos os dias, de que ele está aprendendo, e pior, de que ele está convivendo, que ele está tendo essa interação com as pessoas. O aluno, né, portador de necessidade, ele tem que ter um trabalho para poder fazer com que ele não se sinta numa postura de marginalizado, né? Eu creio que quando acontece essa exclusão, o governo nada mais faz do que colocar esse aluno nessa postura de marginalizado. Não na questão marginalizado, como a própria palavra já fala, né? Já traz um ar de delinquente, não. Mas tão somente naquela questão de que ela está na margem da sociedade, né? Por ter alguma diferença, né? Então, eu penso que não tem muitas condições, né? E o governo não faz muita coisa para poder tirar esse aluno dessa postura. Em 1989, eu tenho aqui, vou até dar uma lidinha, da Lei 7.853, de 89, que dispõe sobre o direito à educação da pessoa portadora de necessidade especial e sua exclusão na rede de ensino regular. E lá no artigo 1º, no parágrafo 2º, fala do gozo do exercício dos seus direitos individuais e sociais. Dentre eles está o quê? A educação. O ECA também traz para a gente, lá no artigo 54, no inciso 3º, fala que é dever do Estado o atendimento educacional especializado para eles, na rede regular de ensino, que os pais também, eles são responsáveis, eles são a matricular os seus filhos na escola, né? Esse acho que está no artigo 55, salvo engano. E isso muitas vezes não acontece. O pai nem lá na escola para poder matricular, não leva para matricular. E como operadora do direito, né, agora, como professora, eu sugiro a cobrança da sala de aula, que o governo fala que tem, né? Esse recurso que ele fala que ele tem, porque eu esqueci agora onde que fica, qual artigo, que fala que os professores têm que ser especializados, que as salas elas têm que ser adequadas. E quantas escolas que a gente percebe que não tem uma rampa, que não tem uma condição. Nós temos alunos que precisam usar fraldas durante o dia e não tem uma pessoa para ficar ali com ele só para poder ajudá-lo durante as aulas. E o que acaba acontecendo? Ele vai lá para a salinha, que é a famosa sala de recurso. Ele fica lá, só ele e a professora. Às vezes vai mais outro aluno que também tem uma necessidade, mas ele não tem um convívio, ele não tem uma interação com os demais. E nem os demais, porque eu creio que os demais estão perdendo por estar com eles. Porque eles têm muitos a nos ensinar.
né? E aí eles não têm esse contato. Ele precisa de ter as mesmas oportunidades que os outros, não nessa sala separada, né? Porque essa socialização, ela traz muitos pontos positivos, como a escritora que eu citei falou. Ela traz muita coisa positiva para todo mundo, não só para esse aluno, mas para todos. Até para a própria família, às vezes, né? Que às vezes fica receoso de levar, de ter medo de sofrer algum tipo de violência, e acaba que não. Acaba que eles têm uma outra visão quando isso acontece, né? Por fim, né, eu quero dizer aqui que a educação ela é a porta para essa inclusão social. Esse direito ele pode ser cerceado. Todo mundo tem esse direito de viver plenamente em sociedade, de desfrutar tudo, de todas as oportunidades, e ele tem que ser garantido, né? É um direito fundamental e precisa ser garantido. Eu acho que se eu falei 3 minutos, pelo menos, gente, eu acho que é só isso. Você falou todo o tempo, não falou, Emerson? Falou dos 10 minutos, ó. Ai, que gracinha. Bom, gente. Professora Neuzimar. Terminou? Você terminou, Camila? Terminei. Então tá bom. Eu quero parabenizá-la, foi uma ótima explicação. Eu só quero contribuir, eu concordo que realmente há muito a ser feito, principalmente nas escolas públicas, mas assim, nas públicas é difícil, mas nas particulares também é difícil. Não é uma dificuldade que esbarra em classe social, é uma dificuldade que esbarra na sociedade como um todo. Né? Na salinha da minha filha tinha um menininho autista e eu já vi mães reclamando da presença do menininho na sala de aula. É o que mais tem. E outras mães reclamando do menininho, porque como se o menininho atrasasse, a presença do moleque atrasasse o desenvolvimento das demais crianças, porque tudo com uma criança autista é diferente, né? Isso. É um pouco mais de paciência, de uma forma de saber. E o que falta, a meu ver, também é um treinamento aos professores, né? Porque nós, que somos professores universitários, também temos nossas diferenças, nossas dificuldades em lidar com alunos com determinadas deficiências, né? Mas nas privadas ainda é um pouco mais fácil, no ensino superior, porque nós temos os auxiliares, né? Então, nós tínhamos alunos deficientes auditivos, mas que tinham um acompanhante. Isso que falta, esse acompanhante que a gente nunca tem. Daí, como que um professor com uma sala com 20 alunos, 25 alunos, vai dar conta de cuidar dos 25 e ainda dar essa atenção que ele merece, que ele precisa? Então, essa é a minha sugestão. É o governo trazer essa pessoa que ele fala que tem que ter para a nossa realidade, porque eles precisam estar dentro de sala. Justo. Só uma contribuição, ficou excelente. Eu gostei muito do tema. Ai, obrigada. Ótimo, Camila. Parabéns. Explanou muito bem. Obrigada, gente. Ai, que bom, gente. Eu ensaiei o dia inteiro. Vocês não sabem. Camila, eu só queria entender o seguinte. Na realidade, existe... Eu até busquei agora. Tem uma lei, a Lei 13.146 de 2015. É isso? Você chegou a ver a respeito dessa lei? Eu creio que sim. É porque tem várias. No meu trabalho, eu foquei em várias... Coloquei várias leis, mas eu foquei só em algumas para não ficar muito longo. Mas eu com certeza vai ter aqui sim. Eu só queria... Porque aqui, assim, ó, institui a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. É o Estatuto do Deficiente. Porque... 13.146 de 2015, é o Estatuto do Deficiente. Que ele fala que é para promover, né, a inclusão dessas pessoas, principalmente aqui fala num contexto principalmente geral. No regular. Isso, no ensino regular. Porque fica focado no ensino especial, né? Então a luta é para poder colocar eles dentro de sala, no regular mesmo. Então, o que eu queria te perguntar era o seguinte: do trabalho que você fez, qual que é o grande problema? É incentivo, é implementação da lei, é recurso, é capacitação de profissional?
o que você vê assim, qual que é o problema disso que te trouxe a você fazer esse trabalho em virtude do quê? Quais são as problemáticas da não implementação dessa forma de se ensinar? O seguinte, em uma das escolas que eu trabalho, eu já vi muita mudança. Só que, por exemplo, o governo ele traz milhares e milhares de recursos, de estratégias para os alunos que não têm nenhuma necessidade. Para os alunos que possuem essa necessidade, que possuem algum tipo de necessidade, que era para quem ele deveria olhar mesmo e falar, não, eu preciso colocar materiais, achar alguma forma para poder ajudá-los, ele não se preocupa. Não tem uma pessoa especializada. Os professores, eu até entendo os professores, porque como que você vai trabalhar com uma coisa que você não tem capacitação? Então, assim, o que me iluminou, falou assim, não, vamos focar nisso aqui, é que existem as leis, né? As leis estão aí, mas elas não estão sendo cumpridas, não está sendo feito aquilo que está falando que tem que ser feito, não está sendo feito. Então, não sei se eu te respondi, mas assim... Não, mas na realidade, eu queria mais a fundo entender o seguinte. Você falou assim, mas falta verba, falta professor... Falta verba, porque aí sem a verba não consegue se capacitar, não consegue arrumar a escola adequadamente. Muitas escolas, elas só conseguiram fazer uma rampa, porque vão lá, faz um monte de rifa, né, que não são particulares, no caso, faz umas rifinhas, vende isso, vende aquilo, consegue fazer uma rampa, consegue fazer um banheiro. O banheiro da escola onde eu dou aula, ele foi adaptado por conta que nós, professores, nos juntamos e nós arcamos para poder ajudar dois cadeirantes que nós tínhamos lá. Então, assim, falta verba. O governo, ele tem obrigação de ajudar, de dar esse recurso, mas ele não dá. Beleza. Então, assim, aí eu acho que tinha que ter a cobrança, falta a cobrança, né? Eu acho que caso, eu tenho hierarquia, né? Na realidade, eu acho que aí falta a sociedade organizada fazer essa cobrança através do Ministério Público, né? Fazer, né, de alguma forma. Mas tá ótimo, eu queria entender qual que era a problemática maior, porque você pode falar, quando você fala que o governo não está fazendo, mas o governo, você pode ver que pode ser o governo municipal, estadual, federal, através de não ter concurso público para contratação de profissional, ou não destinar verba, ou, na realidade, o gestor da própria escola não tem capacidade de verificar isso, sabe? É uma gama de problemas que não é do setor, só do setor público, pode ser de todo um conjunto, né? Na verdade, tem que nascer, né, da gente, desculpa, professora. Na verdade, tem que ser despertado, né, do professor. Claro. Eu acho que de quem ele está lidando com esse aluno todos os dias, tem que ser despertado, colocar a cara a tapa, falar, não, eu não vou aceitar dar aula para ele assim, né? Mas aí o que acontece? Vai. E, infelizmente, nós também não podemos desconsiderar que existem professores que não gostam dessa realidade. Existem professores que eles próprios preferem que o aluno não esteja em uma sala regular, que o aluno esteja na sala especial. Então, sim, assim, foi o que eu até comentei, que as próprias instituições não deixam eles entrar. Eu tive que passar o ano colocando presença para aluno que nunca entrou na minha sala. E é aluno com necessidade especial. Eu nunca nem vi, nem sei como que é a pessoa. E colocava presença. Entendeu? Uma vez eu fui debater, mas por que a gente tem que colocar presença? Nunca teve. Mas tem que colocar. Entendeu? Então, assim, faltou de mim. Não, eu não vou pôr. Não vou pôr, tá errado. Entendeu? Então, falta isso. Eu acho que falta esse reconhecimento de que a gente precisa pôr a cara a tapa para poder ajudar, né? Para poder cobrar. Maravilha, Camila. Muito bom, parabéns. Obrigado. Gente. Nós vamos deliberar, eu e a professora Neuzimar depois. E aí, já amanhã, o sábado, a gente já tem a sua nota. Ok, vou ficar aguardando, ansiosa. Tomara que passe logo para a gente se ver. Tchau, tchau. Tá. Beijo, tchau. Prontinho. Alessandra,
Eu só vou passar a informação, não sei se você já ouviu antes, mas eu vou passar porque é minha obrigação. Na realidade, em virtude dessa nossa situação, a gente não pode fazer essa apresentação pessoalmente, então, da forma remota, a gente está fazendo ela gravada. Por quê? Porque, na realidade, eventualmente, se o MEC vier a querer a comprovação de que você fez a defesa do seu TCC, né? A gente tem como, a instituição tem como enviar para o MEC e comprovar que realmente você fez o seu trabalho e você defendeu, tá bom? Sim. Então, você terá 10 minutinhos para falar a respeito do trabalho e, posteriormente, eu e a professora Neusimar vamos fazer alguma pergunta se houver necessidade. Se você esgotar o assunto todo, a gente não faz perguntas. Ou se a gente se interessar muito pelo trabalho, a gente pergunta quantas perguntas precisar, né, prof? Misericórdia. 10 ou 15 perguntas, coisa pouca. Tô suando já. Tô um pouquinho nervosa. Fique tranquila, não tem Bom. problema, só estamos nós aqui. Então é o seguinte, ó, são 19h52, você vai ter até 22, 23 ali para você falar a respeito do seu trabalho, tá bom? Se tiver ok, pode começar. E o tema eu adoro. Pode começar. Bom, eu sou apaixonada nesse tema, né? Principalmente porque... Bom, primeiramente, boa noite, né? Boa noite. Bom, eu vou comentar sobre alienação parental. É um tema que eu vivenciei muito na minha família. Eu não gosto muito nem de falar disso, não. Já começo, né? Mas... não só na minha família, como em pessoas muito próximas a mim, que também vivenciaram isso, né? Bom, o que é alienação parental? Ela é a interferência psicológica provocada na criança ou no adolescente, ou até mesmo em filhos já adultos, por um terceiro, que não necessariamente são os guardiões da criança. Então, pode cometer alienação parental avós, mãe, pai, enfim, qualquer adulto que interfira na informação psicológica da criança, depositando nela falsas memórias. Um exemplo disso é quando a pessoa fala assim, o adulto fala para a criança, olha, o seu pai ou a sua mãe não gosta de você, o seu pai ou a sua mãe não paga a sua pensão, ou quando paga é uma miséria, o seu pai ou a sua mãe foi embora e abandonou a gente aqui. Então, são vários exemplos onde a criança vai absorvendo tudo isso do outro que acaba denigrindo a imagem. E o objetivo da alienação parental é denigrir a imagem dessa outra pessoa ou desse outro genitor, de modo com que a criança possa começar a repudiar esse genitor. Tem muitas pessoas que chegam até mesmo a manipular tanto a criança para ela acreditar nesses discursos de ódio, que no dia em que não é o dia do genitor pegar a criança, eles falam, olha, o seu pai vai chegar para te buscar. Eu vou citar o pai porque geralmente 90% dos casos a guarda está com a mãe. É por isso que eu vou usar esse exemplo. Daí a mãe fala, olha, quando o relógio der 10 horas, o seu pai vai vir aqui te buscar. Porém, ela sabe que não é o dia dele buscar a criança. E a criança fica lá pronta, tomada banho, aguardando o pai que não aparece. E o horário vai passando e a mãe fala, olha, eu acho que o seu pai esqueceu. Ou até mesmo, olha, o seu pai não gosta mais de você, ele prefere ficar lá com a outra família dele. E a criança vai absorvendo tudo isso. E chega um momento em que a criança já absorveu tanto que ela mesma começa a ter uma repulsa, que ela começa a evitar o contato via telefone, ela não quer mais a convivência. E é o que nós dizemos que é a SAP, que é a Síndrome da Alienação Parental, onde a criança ela vai criando uma agressividade, um sentimento de ódio, onde ela começa a defender o genitor alienador. Então, só os atos da alienação parental são cometidos pela pessoa que está alienando. Já a síndrome SAP, ela é quando a criança começa a ter participação e começa a repudiar esse genitor.
Porém, a Lei Federal 12.318 de 2010, ela protege a criança desse tipo de trauma, pois, constatado o ato da alienação parental, o juiz deve advertir a mãe ou o pai que está alienando, podendo indicar um acompanhamento terapêutico ou até mesmo tirar a guarda dessa mãe ou desse pai que está alienando. Porém, a maior dificuldade dessa prática judicial é a dificuldade de identificar a alienação parental. A justiça, ela dá às mães 90% das guardas, mas os números de guardas compartilhadas vem aumentando muito nesses últimos anos. E eu acredito na conscientização dos genitores, da instituição familiar, pois seria o melhor remédio e a melhor campanha para que isso não acontecesse. Pois a medida judicial, ela é a melhor forma de prevenir, mas seria uma forma mais aceitável e daria mais resultados se tivessem também campanhas e uma conscientização da sociedade. Pois a alienação parental, ela deve ser conhecida e também combatida para que os menores possam ter uma convivência com ambos os genitores, com a mãe, com o pai. E muitas crianças acabam criando sequelas, né, com o decorrer do tempo. Então, quanto antes descobrir essa síndrome, é melhor para a criança. Bom, enfim, é isso, basicamente. Ai, gente, é um tema que tem muita coisa e engloba muita coisa e eu fico, começa a me dar um negócio, porque assim, eu já vivenciei muito isso na minha família, entendeu? Em relação não somente comigo, com meu pai, mas acontece também muitas vezes com a minha irmã, que minha irmã tem 3 anos de idade. E é uma coisa que eu venho aqui em casa, assim, eu e a minha mãe, a gente vem no pé de guerra, porque eu falo, olha, não pode fazer isso, porque a gente não sabe o que eventualmente vai acontecer lá na frente, né? Enfim. É isso mesmo. Foi uma belíssima apresentação, Alessandra. Eu, particularmente, eu amo esse tema. Você, não acredito, não sei se você estava em sala quando nós falamos, mas é um tema muito gostoso para estudar, mas é um tema extremamente triste, porque é uma realidade que a gente sabe bem, e você usou muito bem a palavra ao citar, que é uma realidade muito difícil de ser comprovada. Então, assim, não sendo, claro, acusando a mulherada, né, até porque somos mulheres, mas nós vemos e percebemos que, na maioria das vezes, quem pratica alienação é a mulher, porque geralmente é ela que detém a guarda, né? Não que os homens sejam santos, obviamente que não é isso, né? Muitos pais também deixam seus filhos, abandonam seus filhos, né? Eles promovem atos, ou melhor, deixam de promover certos atos para estarem com seus filhos. Uhum. E isso prejudica demais, né? Isso também é prejudicial ao desenvolvimento da criança. Todavia, a mulher, ela acaba não conseguindo separar o fim do casamento, Exatamente, a mágoa, né, oriunda do casamento, da relação que foi frustrada para com a criança. Isso realmente chega a desenvolver aí danos irreparáveis, né, que é a própria síndrome. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: você, com tudo que você estudou, você acredita que uma guarda compartilhada evitaria a alienação? Não acredito, porque igual, ela começa antes, né? Eu acho que assim, toda vez que um casal resolve se divorciar e tem filhos, eu acho que eles já deviam fazer uma terapia familiar. Começa aí, porque uma guarda compartilhada, vai ficar 15 dias com o pai, vai ficar 15 dias com a mãe, mas isso não vai mudar em nada. Eles vão continuar num pé de guerra, numa disputa. Então, é por isso que eu digo que eu acredito que teria que ter a conscientização familiar primeiro, para eles começarem a entender que os filhos não têm culpa daquilo tudo que está acontecendo, entendeu? Eu acho isso. Tá, mas mesmo na guarda compartilhada do dia a dia, aquela em que eu, hipoteticamente, aqui eu e o professor Emerson
ex-casal com o nosso filho, que eu pego a criança, ele pega a criança, eu durmo, ele dorme, assim, que a gente desenvolva tudo isso, mesmo assim você acha que ela não seria suficiente para evitar a alienação? Muitas vezes ajuda, mas em alguns casos. Não vou dizer que 100%, porque não. Que às vezes até acaba agravando mais a situação, em muitos casos. Até mesmo porque, busca o fulano lá na escola, aí esquece de buscar o fulano, ou não aparece. Aí fala, olha, o seu pai não veio te buscar, hoje era o dia dele vir te buscar. Aí, sabe, vai acontecendo isso. Acontecia muito um caso tinha um colega meu de serviço e eles tinham filho e a mãe fazia isso todo final de semana. Todo final de semana, de falar que o pai vinha e não aparecia. Então, é por isso que eu acho que não. Que há muitos casos ajuda, sim, faz com a proximidade da criança, porque tem muita mãe que não deixa o pai ver a criança, entendeu? Então, eu acho que sim. Em muitos casos dá certo, mas tem muitos casos que não dá certo. Aí vai das pessoas mesmo. Infelizmente, a gente está caminhando para passos que, mesmo na guarda compartilhada, que eu sempre fui muito a favor da guarda compartilhada, mas mesmo na guarda compartilhada, os casos de alienação, eles estão muito presentes, porque um genitor está sempre querendo desconstruir a pessoa do outro. Uhum. Então, ele, mesmo na compartilhada, ele está presente. É claro que na guarda alternada, na guarda unilateral, ele é mais frequente, né? Porque é mais fácil. Eu fico menos tempo com meu filho. Então, eu abro espaço para que o outro tenha tempo para praticar essa desconstrução. Mas mesmo assim, pode acontecer, né? Acontece. Infelizmente. E em relação à lei 13118? 318, isso, 300, de 2000. Isso. Na legislação que trata da síndrome, você acha que a legislação, você acredita, no seu ponto de vista, a legislação é efetiva? Sim, em alguns casos, né? É igual eu estava falando, tipo, existe a legislação, existe a medida judicial, mas, assim, em muitos casos não acontece, né? Em muitos casos, tem vezes que a criança cresce e nem sabe. Entendeu? Alessandra, me fala uma coisa, como é que eu comprovo uma alienação? Como que você comprova uma alienação? Como é que eu consigo comprovar? Por exemplo, você me fala, você começou no início da sua fala falando que vivenciou isso, viver em alguns casais, ex-casais, na sua família. Mas como é que você conseguiria comprovar isso em juízo? Então, bom, testemunhas, né? Muitos casos de testemunha. Quando você vai buscar uma ajuda numa psicóloga, muitas psicólogas conseguem, né, encontrar essa coisa da alienação parental. Na maioria dos casos é em psicóloga, até mesmo na escola, onde a criança começa, né, a não querer prestar atenção nas aulas. Então, desde tudo isso, a cada mínimo detalhe que vai criando e vai formando, né, tudo isso. Então, eu acho que é tudo. É uma englobação de tudo. É da personalidade da criança, porque, querendo ou não, ela vai ficando agressiva em alguns casos. Então, tipo, em tudo que você vai vivenciando da criança, a psicóloga, você vai percebendo que é isso que leva à alienação parental. Uhum. A escola realmente tem um papel fundamental. Bem, a escola que presta atenção no seu aluno Isso, exatamente. tem um papel fundamental na percepção da alienação, porque a escola, os psicopedagogos, eles tendem a perceber essa mudança no comportamento da criança. Mas é isso, tá ótimo. Tá de parabéns, eu gostei muito da sua explanação. Muito obrigada. Professor? Acho que ele tá no mudo. Tá no mudo. Desculpa, eu tiro para que não haja barulho e acabo sempre esquecendo. Eu queria fazer só uma perguntinha para você. Nos casos onde o judiciário consegue fazer a comprovação da alienação parental, seja pela mãe, pelo pai, pelo avô, pela tia, pelo vizinho, existe alguma sanção para essa pessoa que faz a alienação? Bom, aí você me pegou. Mas eu acredito que sim. Deve existir, né? Porque... bom, não sei te responder essa pergunta. Realmente.
Você pergunta sanção penal ou civil? Civil, penal, alguma sanção em virtude desse cometimento, porque na realidade você está interferindo na vida de uma pessoa. Eu creio que deveria ser legislado a respeito disso. Não sei se existe, por isso que eu estou fazendo pergunta também, né? Eu me caiu agora a respeito disso, porque, sei lá, alguma sanção, alguma multa, alguma, né, alguma coisa desse tipo. Não sei, existe, professora Neusimar? Sabe responder, Alessandra? Não, professora, eu realmente também não sei. Existe. Existe sanção civil, que é pena de multa, e a pena, na verdade, é uma pena sanção no cível, que é o afastamento do alienador. Ah, sim. Tá? Isso sim. Isso está na legislação, é o afastamento do alienador. A lei, ela é muito branda, na verdade, e é uma lei com pouquíssimos artigos, então ela traz algumas sanções, é isso, é a inversão da guarda, como é uma sanção cível, né? Inversão da guarda, pena de multa, em último caso, o afastamento da criança, e no último caso, a perda da guarda. A perda da guarda. Entendeu? Porque aí, quando a alienação está instaurada, a síndrome está instaurada, isso foi diagnosticado, então tem essas sanções. Mas ainda assim são sanções muito superficiais, tá? Superficiais, em relação ao abalo psicológico que a alienação causa na criança, no desenvolvimento da criança, porque ela quebra, na verdade, os vínculos, os paradigmas familiares. E a gente bem sabe, nós temos essa concepção de que a família é a base da sociedade, literalmente. Uhum. E essa família sendo a base da sociedade, quando você quebra esse vínculo lá na base, então você quebrou o que o indivíduo teria de mais importante, ele perde. A criança, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, perdendo essa base da construção do eu todo. Uhum. E a psicologia da personalidade, traz, né? Da personalidade. Porque ela vai criando outro tipo de personalidade. Existe um documentário, inclusive, que fala que a criança pode desenvolver psicopatias, pode se tornar um psicopata. São traumas, né? Traumas de infância. Não somente existem tanto na alienação parental, como em casais que moram juntos. A alienação está presente nos detalhes. A alienação não é para casais separados, a alienação está presente nos detalhes, está nos detalhes. É isso. Maravilha, muito bom. Obrigado, Alessandra. Então, como comentei lá no início, eu e a professora Neusimar vamos avaliar a sua apresentação e no sábado, provavelmente, sua nota já vai estar lá no portal. Tá bom? Ok, então, muito obrigada. Boa noite. A gente agradece. Boa noite. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Neusimar, agora a gente tem a Débora. Débora tá aí, Débora Vitória. Olá, Débora. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Como vai? Bem, graças a Deus. Então tá joia. Débora, somente a título para reforçar, eu acho que você já estava aqui na sala, mas a nossa reunião está sendo gravada para que eventualmente não tenha nenhum problema junto ao MEC, né? Para que o MEC saiba que você fez a sua defesa do seu trabalho. Então, assim, se houver necessidade, o MEC requisita isso e comprova que você realmente fez o seu trabalho, estudou o seu trabalho e apresentou. Então, como eu comentei já com o pessoal, você tem 10 minutinhos para fazer a sua apresentação e depois a gente, eventualmente, se tiver alguma pergunta, a gente faz para você, tá bom? Ok. Fique à vontade, pode começar. Primeiramente, né? Boa noite aos membros da banca, professora Boa Neusimar noite. e professora Emerson. Boa noite. O tema que eu escolhi é a adoção intuito persona, ou adoção consentida, adoção dirigida, adoção direta, são várias nomenclaturas. E o objetivo do meu trabalho é compreender a adoção intuito persona como uma maneira mais célere e mais eficiente, e a sua possível introdução no ordenamento jurídico. A adoção intuito persona, ela ocorre quando
a mãe biológica de uma criança manifesta o interesse de entregá-la à adoção. No entanto, ela já tem uma família pré-determinada, uma família escolhida, a qual ela queira que cuide da sua criança. Então, a grande problemática dessa questão, dessa escolha da mãe em introduzir sua criança em outra família já escolhida, é porque nem sempre essa família está devidamente habilitada nos cadastros de adoção. E a Lei 12.010, que trouxe alterações ao ECA de 2009, perdão, ela traz essa exigência, uma obrigatoriedade que os casais ou a família que pretende adotar uma criança deve estar devidamente habilitada nos cadastros de adoção. E essa exigência, ela é perfeitamente compreensível. Por quê? No Brasil, tudo tem um jeitinho. E aqui nós temos uma prática de muitos anos que ocorre, que é a chamada adoção à brasileira. A adoção à brasileira, ela é crime, tipificada no Código Penal, e ela ocorre quando uma criança é introduzida numa família, porém, essa família substituta, ao invés de recorrer ao crivo do judiciário, ela simplesmente vai a um cartório e registra aquela criança como se fosse seu próprio filho. E isso está tipificado no artigo 242 do Código Penal. E para evitar esse tipo de ilicitude, a lei traz essa obrigatoriedade, né? E o Cadastro Nacional de Adoção, ele é uma ferramenta que é utilizada pelo governo para unificar os dados. E ele realiza esse controle fiscalizatório para evitar a chamada adoção à brasileira. Nesse cadastro, que as famílias ingressam, primeiro as famílias entram na Vara da Infância e Juventude do seu município. E lá é realizado um processo, e com o deferimento do juiz, depois de estudos psicológicos, para ver se aquela família está apta para adotar, essa família ela é automaticamente incluída no Cadastro Nacional. E o cadastro ele serve para unificar todos os dados da adoção. Ou seja, é do Brasil todo, e ali tem um perfil dos pretendentes da adoção, a quantidade de crianças que estão disponíveis para a adoção, bem como o perfil, se eles se encaixam, qual criança se encaixa com qual família. Então, a partir disso, a adoção intuito persona, ela a diferença dela para a adoção normal, para a adoção plena, que é regulamentada pelo ECA, ela só se diferencia na dispensa da necessidade da habilitação, da habilitação cadastral. E a adoção intuito persona, ela deve passar pelo crivo do judiciário. O ECA, ele traz bem claro, a partir do artigo 46, que é necessário que a criança a ser adotada passe por um estágio de convivência com a família substituta. Durante o processo é realizado vários estudos psicossociais com a equipe interdisciplinar que está a serviço da justiça. E nesse momento, principalmente em todos os processos que envolvem infância e juventude, ela possui a fiscalização pelo Ministério Público, que atua como fiscal da lei, custos legis. Então, a adoção intuito persona, ela se aproxima muito da adoção já regulamentada no ECA, que é a adoção plena. E ela se distancia da adoção à brasileira porque ela passa pelo crivo da legalidade. Então, não dispensa também os princípios, que são os norteadores do ECA. O primeiro princípio é a proteção integral da criança. O ECA, de forma a proteger as crianças e os adolescentes, em todos os seus artigos e incisos, ele busca evidenciar os direitos dos menores e trazer os deveres que a sociedade, a família e o Estado têm com todos os menores. Outro princípio muito importante
para a adoção intuito persona é o convívio familiar. Porque a família ela é a base, né? Então, a família natural de qualquer criança nem sempre tem o suporte necessário para prestar para aquela criança. E a partir do momento que se verifica que aquela criança precisa ser introduzida em outro seio familiar, o que é uma medida excepcional, a partir dos estudos, é necessário que aquela família substituta, ela venha e traga todo o amparo necessário para aquela criança. Porque é a partir daí que a criança vai se desenvolver. A criança ela é vista como um ser vulnerável. Então, é muito importante garantir o desenvolvimento pleno e sadio daquela criança. Então, por isso que é necessário o convívio familiar. E o princípio que rege todos os processos judiciais que envolvem várias infância e juventude, que cuida dos direitos e deveres dos menores, é o princípio do melhor interesse. O princípio do melhor interesse, ele visa, a partir do momento em que uma criança ela tem que se submeter a mudanças bruscas, principalmente substituição familiar, o Poder Judiciário, ele toma todos os cuidados para que aquela mudança atenda os seus interesses. Principalmente, e assim, qualquer adoção, ela só será deferida, ela só será procedente se trouxer reais vantagens para o menor. Então, o princípio do melhor interesse, ele é importante por causa disso, porque o judiciário, de forma alguma, pode tomar qualquer medida, qualquer decisão, se não atender o interesse da criança. E a adoção intuito persona é muito evidente nas jurisprudências, porque ela já ocorre, né, no Brasil, nas jurisprudências que, se aquela decisão, se a adoção, ela se efetivar e atender o princípio do melhor interesse, pouco importa a situação cadastral dos adotantes. Então, é uma ressalva que as jurisprudências estão fazendo, os magistrados também, porque muito mais vale o bem-estar da criança do que simplesmente seguir uma rigorosidade da lei, que é a habilitação cadastral, né? A habilitação nos cadastros nacionais de adoção. Bom, outro princípio que rege o Instituto da Adoção Intuito Persona também é o vínculo afetivo. Porque o vínculo afetivo... Só para comentar, falta um minutinho só para terminar os 10 minutos. Aí, se você quiser terminar e fazer uma conclusão, tá bom? Sim. O vínculo afetivo no processo de adoção, ele é percebido no momento do estudo psicossocial, o estágio de convivência. Então, esse vínculo não pode ser rompido por poder gerar graves consequências psicológicas nas crianças. Então, é isso, a adoção intuito persona ela já ocorre, e ela é mais evidente principalmente em jurisprudências, nas decisões dos tribunais, e é um tema que eu aprecio muito e que merece atenção e regulamentação no nosso ordenamento jurídico. É isso. Maravilha, muito bem. Olha, falou muito bem. Deixa eu te perguntar, por que você escolheu esse tema? Então, uma que eu sou adotada e eu sempre tive muita curiosidade, sempre gostei de estudar sobre isso. E assim, na época que eu fui adotada, não existia, né, essa exigência de habilitação cadastral. E eu tive a oportunidade de fazer um estágio também numa vara da infância e juventude. E eu presenciei alguns casos em que foram deferidas a adoção intuito persona. E eu me apaixonei, então foi por isso que eu escolhi. Na realidade, eu perguntei isso porque você fala com muita propriedade. Na realidade, você consegue expressar muito, porque a gente sabe que você tem um conhecimento muito amplo. Assim, não pela sua condição de ser adotada, mas o seu conhecimento dá para a gente verificar mesmo que você
entende a respeito do assunto. Parabéns, para mim está perfeito. Eu não tenho pergunta nenhuma, Neusimar, que gosta, né? Não, deixa-me te perguntar. Oi. Você foi adotada? Sim. A sua adoção foi legal ou foi a brasileira? Ela foi legal. Foi legal? Foi legal. E você foi adotada criança ou foi adotada maiorzinha? Eu era bebê. Era bebê? Aham. E foi direta? Foi. Que bom. Realmente é muito difícil. Você vê que a juíza concede algumas. Ai, me desculpa, nem se perguntar, não foi por curiosidade. Eu digo porque os juízes eles tendenciam, né, a não permitir uma adoção direta, né, a adoção de pessoas, justamente porque fura a fila do Cadastro Nacional e acaba desmerece um pouco a pessoa que está na fila, né? Que está se preparando ali há tanto tempo, aquela angústia, aquela ansiedade para receber uma criança no seu lar. Então, posso contar um pouquinho? Por mim, pode. Então, na verdade, quando eu fiquei disponível para adoção, né? Tinha um casal que estava à espera, na fila, e esse casal era da Espanha, então seria uma adoção internacional. Porém, houve uma desistência deles. E durante o processo, eu fiquei acolhida por uma família, que no caso é a minha família atual. Então, como houve a formação, né, do vínculo afetivo, eu já estava acostumada e eles pegaram um grande amor por mim, aí eles decidiram me adotar e ocorreu o deferimento da adoção. Ai, que legal. Que legal mesmo. Não, a sua apresentação foi brilhante. Realmente você conhece bastante do tema, falou com muita tranquilidade sobre o tema. Isso é bacana, porque a adoção é um assunto aparentemente fácil, mas tem seus rebuscamentos. Então, às vezes, o aluno acaba não sabendo exatamente o que falar, porque tem essa noção geral, essa coisa que todo mundo sabe, e que nós, estudantes do direito, né, nós que estudiosos, na verdade, não estudantes, mas nós estudiosos do direito, a gente precisa saber detalhes, né, saber mais a fundo, e você teve esse conhecimento, foi belíssima a sua apresentação. Obrigada. Parabéns, Débora. Débora. É que eu estou lendo o nome aqui do pessoal. Débora, eu adorei essa cabeleira. Obrigada. Adorei, acho lindo. Obrigada. Eu e a Neusimar vamos fazer vamos dar a nota lá na sua apresentação, e aí no sábado provavelmente já está lá no portal a sua nota. Bom, parabéns, obrigado. Obrigada, amada. Ficar com Deus. Saudades. Beijo. Saudade, verdade. Tchau. Tchau. Eric, você está por aí? Presente. Quer começar? A gente recebeu depois, né? O trabalho dele não veio junto. Você recebeu aí? Recebi. Vou abrir. Eric, você quiser colocar sua câmera aí já, pode colocar. Posso ir alinhando aqui? Você é o último e a gente já pode começar. Deixa só um momentinho, deixa só a gente abrir aqui, porque houve uma falha no... Você é novato? Oi? Você é novato? Sou novo na cidade. Eu vim transferido de Tangará da Serra. Foi você que me mandou mensagem pedindo material de uma disciplina? Eu creio que não. Eu não faço matéria com a senhora. Não? Então ainda não tive. Eu quero mesmo, Eric, mas eu não te conheço. Falei, não foi esse menino, nunca vi esse menino em sala? Às vezes pode ser que tenha sido minha esposa, ela faz aula com a senhora. E ela também veio transferida comigo, né? Mas assim, eu ainda não tive a sorte de ter aula com a senhora, professora. Tá certo. Eric, é o seguinte, então. Sim. Eu vou comentar com você, em virtude dessa situação que a gente está vivendo, as bancas não podem ser presenciais. Então, todas as apresentações estão sendo gravadas, porque, eventualmente, se o MEC
quiser saber se você realmente fez a defesa do seu trabalho, né, do seu TCC, a gente tem como fazer a comprovação, a instituição tem como comprovar. Então, assim, saiba que tudo que você está falando, a gente está gravando aqui, a gente também. Então, você vai ter 10 minutos para fazer a sua apresentação do seu trabalho. Posteriormente, havendo a necessidade, a professora Neuzimar e eu faremos perguntas, tá? Certo. Mas é bem tranquilo. Agora, se você quiser, pode começar, que nós já estamos a postos aqui. Certo, beleza. Então, só vou pedir um pouco de paciência, que esses negócios de apresentação online, eu tive uma apresentação ontem e eu não imaginei que fosse assim tão tenso, mas eu vou procurar. Eu até comentei com o professor, foi o professor Bruno, eu disse, agora eu entendo o que os professores passam com essas aulas online, porque não é difícil fácil. A gente... Vocês estão vendo a minha tela? Agora sim. Sim. Estou vendo sim. Ótimo. Certo, vamos lá. Deixa eu dar um F11 no F5. Certo. Beleza, então, vou dar início aqui à apresentação. Boa noite a todos, né? Já havíamos nos falado um pouco antes. Todos os professores que compõem a banca. Meu nome é Eric Matheus Rabelo Nogueira, e eu vou estar falando um pouquinho sobre os métodos alternativos de solução de conflitos judiciais, com ênfase na influência da internet nos litígios, certo? Dando seguimento, na introdução do trabalho, né, a gente abordou o trabalho em si, discorreu sobre as metodologias, o problema de pesquisa e trouxemos algumas considerações também. O que ocorre? As metodologias utilizadas, elas foram mais metodologias descritivas e explicativas, certo? Inclusive porque o direito, ele demanda muito dessa metodologia, porque acaba que a gente não tem como demonstrar por meio de métodos precisos, a gente precisa explicar, a gente precisa demonstrar e fazer leitura do que a lei traz para a gente, que é o nosso mecanismo de trabalho, certo? O problema de pesquisa, ele se deu por conta do movimento que está surgindo, com maior ênfase agora, mesmo na época da Covid, né, do enquadramento do processo na internet, certo? A tendência que a gente percebe no mundo pós-moderno agora é que os litígios, eles estão se tornando mais amistosos. O processo, ele não está tendo mais aquela característica de litigância, e sim de concordância entre as partes, né? Os advogados estão optando mais por usar métodos alternativos de solução de conflito, e a internet vem sendo muito aplicada no poder judiciário, né, e facilitando e melhorando a vida de todos os profissionais do direito, certo? Continuando, o capítulo 1 do trabalho, ele discorreu sobre uma análise histórica e evolutiva dos métodos de solução de conflitos nas sociedades, certo? Bom, por que é importante a gente entender a história? Eu gosto muito de enfatizar isso, e sempre que eu tenho oportunidade nos meus trabalhos, eu trago a importância histórica, eu trago o contexto histórico de onde que se originou a referida situação, porque é muito importante para a gente conhecer o nosso contexto atual. Eu gosto muito dessa frase aqui da professora Joelza Esther Domingues, não é de um livro, mas ela tem um site pessoal, onde ela desenvolve os estudos dela naquele site, e ela diz que o estudo das ocorrências históricas é o que faz a humanidade questionar-se sobre o seu convívio odierno e recorrer a meios de torná-lo melhor. Então, se hoje a gente tem os métodos alternativos de conflitos tão bem estruturados e a gente tem a internet sendo tão bem utilizada para resolver esses problemas judiciais, para diminuir a movimentação judicial, né? Isso é consequência de um passado que foi evoluindo, que caminhou a bons passos para alcançar esse contexto de hoje. Pois bem, dando continuidade, eu quis enfatizar, houveram 2 pontos que eu quis enfatizar, que foi a questão do Tratado de Tordesilhas na mediação e foi a questão da internet, certo? Por que o Tratado de Tordesilhas? Porque
quando eu comecei a pesquisar sobre esse trabalho, o que mais me chamou a atenção foi que eu via vários autores falando, gente, a gente tem que usar os métodos alternativos de solução de conflito, porque o Brasil, ele surgiu dos métodos alternativos de solução de conflito. Aí eu falei, peraí, interessante esse ponto. Só que, para cunho científico, não vale só a gente se valer das opiniões reiteradas. E eu fui procurar pesquisar mais a respeito do assunto, né? E assim, eu até tive contato com... A maioria da doutrina, ela defende essa posição, de que o Brasil nasceu de uma mediação, que o Tratado de Tordesilhas foi uma mediação, foi um método alternativo de solução de conflitos, né, que teve como mediador o Papa, na época o Papa Leão IV, se eu não me engano, e a maioria da doutrina reitera isso daí. E eu encontrei pouca corrente que vai contrário a esse sentido. Eu encontrei poucas pessoas que falaram o contrário. E o que eu concluí de tudo isso? Eu procurei um pouco mais a fundo e eu encontrei, tem um site da Biblioteca Nacional de Portugal que ele disponibiliza a minuta do Tratado de Tordesilhas. E tem também a versão traduzida, né, do Tratado de Tordesilhas também. E o que a gente pode observar disso daí? Eu olhando, né, nessas versões que tinham disponíveis, o que eu pude perceber é que não se tratava de uma mediação, e sim de um mero tratado internacional, né, disciplinado por um mero tratado internacional, porque o que você tinha era as partes de um lado, que eram os países, né, Portugal e Espanha, e você não vê uma intermediação do Papa, você vê que as partes se manifestam com seus representantes, os governantes vêm, se apresentam e assinam e o termo é discorrido. Pode ser que as pessoas se confundam muito, né? Porque assim, a gente tem que saber distinguir a legislação atual da antiga, né? Às vezes você olha, fulano era mediador, o Papa foi o mediador da época. Esse conceito de Papa mediador é porque todo o processo girava em torno dele. Então, ele era quem mediava todos os litígios, todos os problemas passavam pela sua mão, mas não necessariamente que ele era um mediador nos conceitos de hoje, certo? Tem coisas que eu dizer antigamente, dizer hoje não tem o mesmo sentido, sendo as mesmas palavras. E é justamente esse problema que o trabalho abordou e discorreu, né, informando que se tratava de um mero tratado internacional, e não de uma mediação, como muitos falam. Continuando, a gente traçou aqui uma linha do tempo, né, discorrendo sobre a evolução do processo, certo? Deixa eu só ver se eu consigo empurrar a professora para cima, que estava tampando ali embaixo. Bom, como que funciona? Primeiramente, a gente vem com a autotutela, né, sem um período definido, porque muito antigo, então tem coisas que a gente não tem historiado, mas nós conhecemos que a autotutela era um meio de solução de litígios que havia antigamente, cada um tutelava seu próprio direito. Posteriormente, isso daí evoluiu para quando se inicia o processo civil romano, numa fase chamada performulas, né, no ano 149 ali, antes de Cristo. Se inicia no 149 antes de Cristo e se finda em 209 depois de Cristo, certo? Aqui nesse intermédio, a gente tem uma fase chamada apud iudicem, que permitia que as partes escolhessem os árbitros ao processo, né? Essa data de discorrência é incerta, mas ela estava dentro desse período aqui, tudo bem? Finalizando, né, a gente iniciou uma fase chamada cognitio extra ordem, no chamado processo público, foi onde extinguiu-se a ideia de que o árbitro era quem era escolhido pelas partes, e havia-se um processo público, né, o Estado era detentor do poder de julgar. Então, a gente entra na fase do direito canônico, que foi marcado pela Inquisição, perdurou até o século XII, e a Inquisição muito conhecida, né, foi um período um tanto cruel para o direito, porque não se havia tantos direitos, tantas garantias, não se havia tanta liberdade, né? E baseava-se no entendimento de quem julgava, né? O mesmo ente que julgava era o mesmo que acusava, era o mesmo que
que investigava, e tudo isso foi, eu considero, né, na minha assim, humilde opinião, uma fase escura para o direito, certo? Continuando, a gente tem aqui no século XII em diante, quando foi instaurado o Tribunal do Santo Ofício, que dominou os sistemas legais da Europa, e aqui onde a Inquisição correu de forma mais severa, certo? Os julgamentos dos homens, né, um tanto quanto severos, falavam, ó, você cometeu crime? Não. Então a gente vai queimar você na fogueira, se você sair vivo, é porque você não cometeu mesmo, né, nada mais justo. Continuando aqui. Então, essas digressões históricas aqui, elas têm um caráter mais informativo para o trabalho, que é para a gente entender de onde que veio o processo que a gente tem hoje, e também para a gente acabar dando um pouco de valor ao processo que a gente tem hoje. O Eric, eu vou te interromper só um pouquinho, porque é o seguinte, o tempo são só 10 minutos, não é por você, é porque assim, a gente deu 10 minutos para todos os alunos, então eu estou vendo que você está se alongando demais, e aí a gente não vai, nós vamos levar muito tempo, então seria assim... Não, concordo. A gente precisa tratar os alunos iguais, então acabou, já deu 10 minutos agora, então eu preciso que você dê uma agilizada na apresentação. Ô, professor, não, peço desculpa, não estava olhando o tempo aqui, mas vou fazer... não, vou agilizar. Os meios alternativos, então, a gente viu aqui como que foi a evolução, certo? Traçando o capítulo 2, os métodos alternativos de solução de conflitos na atualidade e o seu uso como garantia do acesso à justiça, certo? Eu quis enfatizar muito essa questão do acesso à justiça por conta da obra de Capelletti e Gart, de 78, que eles traziam as ondas renovatórias do acesso à justiça, certo? E eles traziam alguns problemas que dificultavam o acesso à justiça. E eu creio hoje que os métodos tradicionais acabam, às vezes, dificultando o acesso à justiça. Acabam que muitas pessoas optam por não ir à justiça por conta que tem medo desses métodos tradicionais, certo? E os métodos alternativos facilitam isso. A gente tem como método alternativo justiça gratuita, conciliação, mediação e os juizados, dentre outros. Justiça gratuita não é um método alternativo de solução de conflitos, mas é um método que permite que as pessoas acessem a justiça. É uma forma alternativa que a legislação brasileira conseguiu, e eu acho interessante enfatizar que Capelletti e Gart, eles falam na obra deles, que nenhum país no mundo possuía, né, ainda a permissão de que os pobres fossem à justiça. Mal sabiam eles que, à época, né, em 1950, o Brasil já tinha a lei de justiça gratuita. Continuando aqui no capítulo 3, né, que é a chave final do trabalho, que eu traço a influência da internet nos litígios judiciais e extrajudiciais. Por que eu quis enfatizar a questão da internet? Porque os alunos estão percebendo isso e a gente está se voltando para esse movimento renovatório da justiça. A gente está se voltando para esse intento da justiça que é de ir à internet, né? E com isso, eu tracei um pouco do Marco Civil da internet, certo? Que, embora o professor Eduardo Tomazevicius aqui, ele fala que foi a primeira lei do mundo, mas que não trouxe tantos avanços, eu discordei do ponto dele, certo? Que, às vezes, a lei não traz mudanças diretas, ela não muda tantas coisas na hora que ela vem, mas ela muda a mente das pessoas e faz com que a gente pense diferente acerca de vários temas. Portais de legislação, muitos não, né? Todo o órgão público tem o seu portal que disponibiliza que você acesse as leis. Muito utilizado aí o site do Planalto, né? Que a gente busca as leis federais, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso também. Quanto aos processos eletrônicos, né? Que agora correm de forma eletrônica e são métodos alternativos da justiça se instaurar no país. Trouxe também a questão dos aplicativos da justiça, que são muito interessantes, porque a justiça percebeu que a população precisava acessar mais ao judiciário. E, com isso, o desenvolvimento dos aplicativos de justiça, eles têm essa devida funcionalidade e permitem que sejam consultados até processos em segredo de justiça, né? Segundo o ClickJu de Mato Grosso, mas eu não consegui acessar. Vamos lá. Aqui a gente tem os efeitos da pandemia. Isso aqui foi a chave, né, para a internet. Tem pessoas que dizem que a internet cresceu 50 anos em 5 meses com o Covid.
Concordo plenamente, porque principalmente no âmbito da justiça, né, muitas coisas se evoluíram e as pessoas passaram a pensar diferente. Só fazer um destaque, eu tive um cliente esses dias na empresa onde eu trabalho, que ele quis marcar uma reunião para ir me falar, para eu fazer um papel e entregar para ele, coisa que ele podia ter mandado um e-mail ou simplesmente ligado. As pessoas passaram a pensar dessa forma. As plataformas que proporcionam acordo online, né, eu tracei aqui quais são, e aqui eu trouxe a GoTratos, que é um site que está sendo desenvolvido por alunos da Unic, certo? Uma plataforma de criação de contrato, de elaboração de contratos online, que liga fornecedor com uma pessoa, contratante, e permite que sejam feitos contratos online. Escritórios online, né, que são um auxílio muito grande para o advogado hoje em dia, e também para a justiça tem a sua devida aplicação, embora não tão utilizados. Alguns advogados acabam preferindo usar a planilha do Excel mesmo, porque acaba saindo mais em conta. E aqui eu trouxe também, né, o conteúdo na internet, que se tornou mais fácil e permitiu com que a gente pudesse ter mais acesso ao conhecimento, não só o operador do direito, como também a população em si. Esse site que está aqui na tela, o Juridicurto, é uma criação minha, certo? É uma plataforma que eu estou desenvolvendo em conjunto com alguns colegas da faculdade, e para tentar proporcionar isso daí, trazer maior comodidade ao operador do direito, que ele tenha mais facilidade no acesso ao conhecimento também, de uma forma alternativa. E encerrando o trabalho, né, com uma frase da Oração aos Moços, de Rui Barbosa, que diz que uma justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta, porque a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito escrito das partes e assim as lesa do patrimônio, honra e liberdade. Agradeço pela atenção de todos. Joia. Desejo uma boa noite a todos. Peço perdão por eu ter me estendido também, a gente acaba se empolgando no trabalho e não tem essa dimensão toda do horário. Não, mas foi bom, foi diferente, foi o primeiro que teve com slide, pelo menos comigo, os outros, ninguém conseguiu fazer os slides. Ninguém conseguiu colocar os slides, você foi o primeiro. Ô, louco! Na realidade, eu acho que é a pecinha atrás do computador que não deu certo. A pecinha atrás do computador, sempre essa. Essa é... Ô, Eric, na realidade, assim, você trouxe as formas hoje que o próprio judiciário disponibiliza como ferramentas para acesso à justiça. Na realidade, você quis demonstrar com o seu trabalho, e eu quero que você me corrija se eu estiver errado, quando você fala... Por que eu estou falando isso? Porque você dá o nome ao seu trabalho como assim, métodos alternativos de resolução de conflitos judiciais. E aí um subtítulo que é a influência da internet nos litígios. É que eu entendi que você ia falar sobre mediação, conciliação, arbitragem, autotutela, heterotutela, enfim. Eu queria entender assim, por que esse tema e por que você falou do acesso à justiça? Por que você quis trazer isso e não falou em específico a respeito dos institutos que auxiliam na composição dos litígios? Realmente, professor, eu considero assim que foi uma parte falha do trabalho, que ele não trouxe todos os métodos alternativos, ele não discorreu sobre todos esses métodos alternativos, certo? Poderíamos ter trazido muito mais, né? Até porque hoje a gente tem uma gama de coisas, a gente tem a justiça restaurativa, a gente tem a mediação, a gente tem a arbitragem, a gente tem o direito sistêmico, que foi uma coisa que me cativou muito durante a faculdade, certo? E, embora hoje ele ainda divida as opiniões, mas a ênfase do trabalho era que a gente trouxesse os métodos alternativos de solução de conflitos com foco no que a internet faz para que os métodos alternativos sejam mais disseminados, certo?
O ideal mesmo de se dizer desse trabalho é que ele é como a internet é utilizada para ser um método alternativo de solução de conflitos. Certo. Certo? A Na ênfase principal. Isso. Agora sim, porque na realidade a ênfase é esse é o meu entendimento, tá? Não que você... Certo, não? É que agora eu entendi. Você, tipo assim, quis enfatizar o benefício que a internet trouxe para essa resolução dos conflitos, né? Isso, sim. Principalmente na questão de a população ter mais acesso à justiça, certo? Por exemplo, esses dias eu tive um problema com a operadora de telefone, e aí eu pensei, eu vou entrar com ação, porque estava tendo cobrança indevida, né? Vou entrar no juizado especial. Mas aí eu entrei no consumidor.gov, que é um site que está sendo demonstrado ali. E a empresa, assim, foi questão de 10 dias, eles já tinham me ressarcido o valor, e eu já tinha solucionado o conflito, tá? Até no trabalho eu traço esse meu caso como exemplo, né? E em contrapartida eu tive um problema com a empresa de fornecimento de produtos na internet, e essa empresa eu tentei entrar com acordo, eles falaram que não quiseram porque eu estava errado. Final das contas, acabou que eles foram condenados em pagar danos morais, tiveram que, além de pagar o valor que era devido, tiveram que pagar o valor em dobro, né, por conta da disposição do CDC, e aí isso acaba ficando mais oneroso para a empresa, né, e mais desgastante para a gente também, certo? No final das contas, eu não queria receber R$5.000, eu queria que o cara devolvesse o valor que ele pegou indevido no meu cartão. Correto. Certo? E às vezes o pessoal acaba complicando tanto, e a ênfase do trabalho foi justamente isso. Eu com os colegas da faculdade, na faculdade a gente é muito idealista, né? Principalmente quando está começando, você fala, nossa, eu quero mudar o mundo. E aí depois você percebe que você pode mudar o seu, né? O seu mundo, você realmente pode mudar ele. Mas, assim, a gente pode fazer pequenas contribuições para que ao menos as pessoas, igual aquela questão que eu falei da lei do Marco Civil da internet. Não necessariamente foi uma lei que mudou o Brasil, mas foi uma lei que mudou a mente dos brasileiros, certo? Eu passei a pensar mais sobre o assunto. E quando eu trago a questão da internet, as pessoas passam a pensar mais também sobre o assunto. Por quê? Porque, em vez de eu ficar indo diretamente ao fórum, gastando combustível, gastando roupa, calçado, eu desço, eu paro, eu olho, gasto paciência, gasto tempo, vou lá para ir lá no balcão e falar bem assim, como que está o processo? Que era o método que se usava antigamente. Eu fui até a gente, em vez de fazer tudo isso, a gente consulta na internet, vê como que tá. Eu tive uma palestra que eu vi um dia, que o advogado, ele era um senhor muito de idade, de um grande profissional na cidade onde eu morava, e ele falou bem assim, para ser um bom advogado, tem que ter muito umbigo no balcão, né? Então, fazendo uma apologia que você precisa ficar muito tempo ali na secretaria, né? Folheando o processo. Hoje em dia, não. Hoje em dia é mais simples. Esses dias eu tive um caso que eu estava conversando com um advogado, colega na rua, e eu falei do processo, e ele falou, não, peraí, vamos ver. E aí ele já olhou e a gente já conseguiu resolver. E assim, tudo muito... O mundo pós-moderno, ele está caminhando para isso. E a justiça percebeu que ela não pode ficar de mãos atadas. Muito bem. Joia. Não, foi ótimo. E realmente, eu trabalho os métodos alternativos de solução de conflitos, os extrajudiciais principalmente, né? A gente dá ênfase antes da pessoa entrar no Poder Judiciário, ingressar com isso. E aí você deu um exemplo bacana do consumidor.gov, e eu vi que você citou aí também o acordo certo, inclusive essas negociações de Serasa, Santander renegociação, Serasa negociação, feirão do... o feirão do... consumidor. Feirão do consumidor. Essas tratativas em que as partes conseguem conciliar, conseguem, com a intervenção, claro, do órgão, mas que elas conseguem resolver um problema e evitar que isso vá para o judiciário, ainda que seja facilitado, porque realmente o acesso à justiça mudou muito, melhorou muito, e eu confesso, e o professor Emerson há de concordar comigo, acredito eu, que nós advogamos há alguns dias, e quando a gente advogava, era realmente importante estar no fórum, apesar de nenhum
90% dos advogados não gostarem do ambiente. Era importante estarmos lá. Isso demandava tempo, desgaste emocional, físico, emocional. Era chato. Então, fazia da advocacia, da nossa paixão pela advocacia, uma coisa chata, que era ter que ficar em balcão pedindo informação de processo, olhando para isso. Era muito chato. E hoje, a internet ela é tão produtiva, para quem sabe usar, né? Principalmente para nós na área do direito, que quando começou a gente era muito contra. Quando começou pelo Projude, nossa, que coisa difícil, como era difícil mexer, era difícil para a gente entender. E nós não somos idosos, né? Pessoas com dificuldade de mexer na internet. Longe disso. Muito longe disso. Nós somos jovens, a gente já estava habituado com a internet e a gente teve muita dificuldade. Sim. Mas hoje a gente consegue perceber o quanto é positiva a internet. Tanto o professor Emerson é coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da instituição, e eu sou professora do Núcleo também de Prática, e para a gente, nesse momento da pandemia, nós, por exemplo, conseguimos dar andamento nos nossos processos todos não, né? Os que não são físicos, os PJE, né? Os PJEs, nós conseguimos dar andamento nos processos justamente porque a tecnologia hoje está nos auxiliando nisso. Então, é muito positivo realmente a gente falar da tecnologia, de quanto essa tecnologia está sendo positiva para o desenrolar dos processos, das decisões judiciais. Claro que a gente esbarra ainda aí em juízes mais rígidos no seu comportamento, né? Mais rebuscados, juízes que são contrários à evolução, assim como advogados também existem que são contrários, mas, de fato, é muito produtivo para o nosso desenvolvimento. Hoje, realmente, você entra com a ação, resolve teu processo, teu cliente sai satisfeito, a outra parte sai satisfeita, você faz os acordos, você resolve tudo, sem precisar ir uma única vez ao fórum. É verdade. Então, é muito útil, muito proveitoso. Eu gostei bastante do trabalho. Eu confesso que com o tema eu fiquei um pouco confusa, de acordo com a sua explicação, mas eu gostei bastante. Não, foi muito bom. É importante... Pode falar. É importante você colocar, disseminar mais isso também. E eu até anotei aqui, juridicurto. Isso, juridicurto. Eu anotei aqui que eu vou pesquisar a respeito, vou dar uma olhada. Só fazendo um contexto aí com o juridicurto, essa ideia minha surgiu logo quando eu cheguei aqui em Rondonópolis, e aí eu comecei a trabalhar num trabalho novo, né? Então, assim, tinha muitas coisas que eu não sabia. E, infelizmente, né, a senhora estava falando que os colegas advogados ainda tem muita gente naquele pensamento, né, que o direito ele deve ser prolixo. Isso é a maioria dos advogados, né, a maioria dos juristas. E aí eu cheguei e aí eu falei bem assim, mas o que é isso aqui? Eu não conheço, vou procurar o que é. Entrava na internet, tinha um artigo científico que começava e vinha trazendo a digressão e todos os passos, e às vezes o que a gente queria era só o conceito. Eu queria, gente, eu quero que você fale assim para mim, isso aqui é o quê? É isso. Ah, tá, entende? Né? E eu vi que eu não estava conseguindo encontrar algo assim nas plataformas, né? Tem o Jus Brasil, que disponibiliza muitos artigos, é muito bom mesmo quando você precisa de um conteúdo extenso. Agora, no cotidiano, às vezes eu estou ali na fila do banco, o cliente pergunta uma coisa, e aí eu não sei falar, eu vou lá, pesquiso rápido, já vejo o que é e volto, né? E aí acabou que foi onde eu desenvolvi a ideia. Eu falei, não, eu vou tentar. Deu trabalho, deu muito trabalho mesmo. Acabei que no início eu queria fazer sozinho, acabei que não dei conta, chamei mais colegas, né? Principalmente alguns colegas de Tangará da Serra, e aí a gente pegou junto a ideia e conseguimos. Maravilha. Maravilha. Eu já até entrei, agora Parabéns. Quando eu vi ali, você falou, eu já entrei na plataforma aqui no site. Né? Embora assim, ainda esteja muito desorganizado, né, que eu queria fazer o lançamento dele para junho, agora, né, mas aí a plataforma eu acabei lançando em março, por conta da questão do trabalho, né, que eu queria trazer e demonstrar isso. Você trabalha com isso? Não, eu trabalho no escritório de contabilidade, no setor jurídico tributário lá. E aí... No Nogueira Contabilidade.
Isso, lá mesmo. Tá aqui, ó, no site. Tá, apareceu aí, foi o nosso primeiro patrocinador. Foi o nosso primeiro patrocinador. Que maravilha. Clary, que maravilha, muito bom o seu trabalho. Muito bom mesmo. A gente vai avaliar, eu e a professora Neusimar, e já no sábado você procura lá, vai estar no site, já tem a sua nota lá, e você já sabe qual que foi a sua nota. Tá ok? Beleza, certo. Obrigado. Muito obrigada, Eric. Foi um prazer te conhecer. Até as aulas voltarem, a gente se conhece pessoalmente. Tomara, aguardo. Até mais. Até Boa mais. noite, gente. Até mais. Tchau, tchau. Com Deus.